A dia que a gente estava conversando aqui sobre a sua pesquisa do doutorado, né? E esse diálogo que você faz com o Brasil e os Estados Unidos, que é muito presente em diversos... Você falou dessas 4 frentes, né? Grandes frentes que você fez na sua pesquisa. Uhum. E eu fui dar uma olhada um pouco individual nelas, né? E eu achei bem interessante, você vai falar da formação dos brasileiros no curso de arquitetura, na verdade da Pensilvânia, você fala de pan-americanismo, mas tem um conceito ali que me deixou muito intrigado, que você fala de arquitetura neocolonial. E neocolonialismo foi um termo que eu trabalhei bastante, principalmente no mestrado, e eu queria entender como essa aplicabilidade que você colocou e como você entende essa ideia de arquitetura neocolonial que eu nunca tinha ouvido falar antes. Ah, legal. Isso é um capítulo interessante da história da arquitetura brasileira que gerou pra gente fenômenos urbanos interessantes. Aqui, pertinho de onde a gente está no estúdio da rádio, tem um monumento feito em 1922 por encomenda do Washington Luiz chamado Ladeira da Memória, que é a escadaria do lado do metrô Anhangabaú. Aquilo é um monumento neocolonial. O que foi o neocolonial na arquitetura? Primeiro, os historiadores da arquitetura brasileira dos anos 70 falavam que isso era um fenômeno muito típico nosso e tal. E eu já achava que não era. Porque os artífices disso naquele momento, na década de 20, década de 10, até os anos 40, que ele foi muito forte, se vinculavam a essas arquiteturas como a arquitetura tradicional brasileira. A ideia era de uma petulância de direita, de certa maneira, porque se colocava a seguinte questão. A imigração trouxe para o Brasil formas e aparências que não são tipicamente nossas. Então nós temos que devolver aquilo que supostamente é o nosso ethos, que é a colonização portuguesa. Então vamos recuperar formas da época colonial para que as casas e monumentos e estruturas hospitalares, escolares possam voltar a ter uma aparência daquilo de onde nós nunca deveríamos ter saído. Uhum. O termo neocolonial começou a ser aplicado como uma espécie de expressão crítica, porque era de fato um discurso neocolonialista, né? Ou seja, a colônia portuguesa, sobretudo por conta de um arquiteto Ricardo Severo, que era ligado ao clã do Ramos de Azevedo, é considerado na historiografia brasileira da arquitetura como sendo o propugnador disso em 14. Eu achei documentos anteriores a isso. Acho que a primeira grande expressão disso está na Casa das Américas, que é a sede da OEA hoje, que chamava Pan American Union Building, em Washington, que faz um projeto de casa francesa por fora e por dentro, recuperando todos os elementos das colônias hispano-americanas e até mesmo brasileira dentro daquele prédio. Então, ser neocolonial era uma possibilidade de fazer com que a cidade brasileira supostamente voltasse a parecer Ouro Preto, fosse homogênea. E essa ideia foi fortemente aplicada pelo Estado. Em 1926, o Haroldo de Azevedo, que era ministro da Educação, muito influenciado por um pensador esteta brasileiro, José Mariano Filho, que é uma figura que eu estudo bastante no livro, baixou uma lei de que toda escola pública brasileira tinha que ser feita em modelo neocolonial, ou seja, no termo deles, em arquitetura tradicional brasileira. Então, se a gente olhar para a escola normal do Rio de Janeiro, que é de 30, ela é o grande modelo de arquitetura tradicional que todas as demais escolas tinham que ser. Aí você começa a andar pelo estado de São Paulo, pelo Rio, por Porto Alegre, por Natal, e você vê essas casinhas e essas escolas todas colocadas lá. Só que como o arquiteto opera numa chave de referência visual o tempo inteiro, e a imprensa editorial para a arquitetura no Brasil era pífia, as escolas de arquitetura e os arquitetos compravam material publicado nos Estados Unidos, que começou a vender coisas fantásticas, como por exemplo um livro chamado The Spanish House for America. E esse livro foi usado como referência. Então a gente tem o modelo da arquitetura ouropretana em alguns edifícios brasileiros e um monte de casas feitas na aclimação, na Pompeia, seguindo esses manuais americanos. Então essa questão da americanização antes da Segunda Guerra, que eu advogava, ela se mostrou plenamente aceitável.